Amém? Vamos ler aqui. Nem todos estavam na semana retrasada, então vamos fazer uma recapitulação bem rápida e eu vou falar sobre os 3 Espíritos de Deus que eu não falei, que é o Espírito de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz. Vou pedir à igreja para ler, tá bom? Então você vai ler bem alto. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Veja bem o que diz Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Amém? Você já viu falar da expressão Espírito Santo, mas agora nós estamos falando da expressão 7 Espíritos de Deus. Isaías, ele começa falando sobre o que são os 7 Espíritos de Deus. Ele fala a respeito, volta Isaías para mim, fazendo um favor, Davi. Ele fala, Isaías 11, 2. Ele fala sobre, inicia falando a respeito do Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, ou de revelação, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. E agora em Apocalipse ele fala que ele viu no trono 7 lâmpadas de fogo. Quando João está vendo a revelação do Apocalipse, ele é levado ao céu, né, no capítulo 4, até o capítulo 3, Deus está falando do céu para ele. Mas no capítulo 4, Deus chama, uma porta se abre no céu, Deus chama ele, então o espírito dele vai, ele é arrebatado no céu, e lá ele começa a ter as visões, e uma das visões que ele tem é a visão do trono de Deus. Diante do trono, ele vê como se fosse uma menorá, como essa, é uma réplica, né? Não é uma exatidão do que é, mas ele fala, Zacarias fala dessa menorá também, do espírito, das lâmpadas de fogo, do azeite que descia sobre a menorá, e João também fala da menorá. E essa menorá nada mais é do que uma representação, uma figura daquilo que ele vê. Deus precisa mostrar para nós em figura, porque a realidade para nós que somos barro é insuportável. Nós não temos capacidade física para ver a realidade da divindade de Deus. Todo homem que chegar diante de Deus, né, morre, não permaneceria vivo diante de Deus. Então Deus, ele mostra em figuras, ele mostra desta forma. Então nós temos a menorá, e cada um desses braços, né, são chamados de braços, é uma representação do Espírito de Deus. Eu trouxe hoje umas lâmpadas para ficar mais fácil, né, para acender. Eu falei para vocês que o Espírito do Senhor é o primeiro. O Espírito do Senhor é aquele que revela que você é servo, que você tem um Senhor, que você tem um protetor, você tem um provedor. Você também tem responsabilidades de servo. Eu disse para você, bem rápido para nós recapitularmos, que quando esse Espírito do Senhor, ele acende no teu coração, essa chama, essa lâmpada de fogo, ela é acesa no teu coração, você logo tem a imagem, você logo tem a percepção de que você é um servo de Deus, ele é o seu Senhor. Você não é apenas salvo por ele, mas ele é seu Senhor. Se ele é seu Senhor, você deve obediência a ele. Todos aí no mundo querem um Deus salvador, mas alguns apenas, ou poucas pessoas querem um Deus Senhor, porque um Deus Senhor é um Deus que exige responsabilidade, é um Deus que te chama para servir em responsabilidade, amém? Então, eu falei para você que essa chama do Espírito do Senhor,
ela traz essa revelação. Então ela também te liberta, ela te liberta da sua desobediência às leis, porque ela vai trazer você para a posição de servo. Ela te liberta da condição de escravo do pecado, porque ela tira você da escravidão do mundo, tira você das trevas e traz para a luz. Agora você não é escravo mais do pecado, mas você é escravo de Jesus Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo. Você agora não tem o mundo como seu senhor, você não tem Baal como seu senhor, você não tem Mamon como seu senhor, você não tem nenhum Deus ídolo deste mundo, né? Deus minúsculo como seu senhor neste mundo, mas você tem Jesus Cristo como seu senhor. Ele é o seu guia, ele é o seu protetor e ele é o seu provedor. Amém? Eu falei para vocês a respeito do espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria é o espírito que te faz crescer em entendimento, em sabedoria da palavra do Senhor. O espírito de sabedoria, ele te faz ouvir a palavra, porque ele abre os seus ouvidos para que você ouça a palavra. A expressão sabedoria, se eu pudesse traduzir ela, né, baseado no livro de Provérbios, sábio é aquele que ouve. Sábio é aquele que ouve. E até na filosofia grega, dos filósofos gregos, o sábio era aquele que parava para ouvir. Toda pessoa que não tem tempo para ouvir, ela não tem tempo para crescer, não tem tempo para aprender. Porque se você não tem tempo para fazer um curso, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para assistir uma aula, não tem tempo para ouvir uma pregação, você está dizendo: eu não quero crescer, eu não quero avançar, eu não quero progredir, porque você está declarando que não consegue ouvir. Então, quando essa lâmpada de fogo, ela vem até você e ela é acesa dentro de você, ela demonstra a sua condição de que você precisa avançar, que você precisa crescer. Então ela vai abrindo o caminho para você, vai te libertando do seu egoísmo, vai te libertando de você mesmo e dizendo para você que você precisa parar para ouvir, para aprender e para avançar e para crescer. Amém? Aleluia, Deus. Eu falei para vocês a respeito do espírito de inteligência. O espírito de inteligência não é a inteligência intelectual, é a inteligência espiritual. Nós lemos Efésios, se eu não me engano, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Efésios capítulo 1. Isso é importante porque eu preciso fazer que vocês lembrem disso. Abre para mim, Davi, Efésios 1:17. A palavra tem que ser o tempo todo relembrada, relida, reescrita, para que você nunca esqueça dela. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Eu falei para vocês que se o apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja de Efésios recebesse o espírito de sabedoria e de revelação, é porque eles não tinham o espírito de sabedoria e de revelação. Você entende o que eu estou dizendo? Como é que eu vou orar por uma coisa que eu já tenho? Quem aqui está orando para comprar uma casa? Então, você está orando porque você não tem. Entende? Não tem lógica você orar por uma coisa que você já tem. Por que Paulo está orando então para que a igreja receba o espírito de sabedoria? Porque você pode ter o Espírito Santo, ninguém vai tirar isso de você. Você pode ser salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você vai estar com Cristo quando Ele vier. Mas você pode não ter o espírito de sabedoria e de revelação. Sabia disso? Porque esta é uma manifestação do Espírito Santo. O que eu estou dizendo para vocês é que o objetivo de Deus é também te dar o espírito de revelação, que é o espírito de entendimento, outras traduções, o espírito de inteligência. O espírito de inteligência, ele te revela, primeiro, quem você é, a sua identidade. Ele traz a revelação a respeito do reino de Deus. Ele traz a revelação a respeito de quem é Cristo. É Ele que revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ele traz a revelação das Escrituras, porque
os rabinos conheciam a letra, mas não conheciam a revelação da letra. Então você pode ler a Bíblia e ter conhecimento até dos evangelhos, mas não ter a revelação dos evangelhos. Você pode ter a letra na sua vida, mas não ter a revelação da palavra de Deus. Então, quando essa chama, essa lâmpada de fogo do Espírito, ela acende dentro de você, ela traz a revelação da palavra. Então, ela te liberta da religiosidade, ela te liberta da letra, e ela faz você andar em revelação, mostrando para você que você precisa receber constantes revelações para avançar, para crescer. Você precisa receber o tempo todo revelação da vontade de Deus sobre a tua vida. E Deus, ele traz a revelação de múltiplas formas. Deus, ele traz a revelação através da palavra, mas não é apenas a Bíblia, letra morta, mas é a palavra revelada, a Bíblia revelada. Deus traz a revelação para você através de um sonho que Ele te dá, através de uma visão, de um pensamento, de uma profecia, que Ele usa alguém para falar com você. Mas o tempo todo, Deus está falando, porque Ele quer revelar a vontade dEle a você. Porque o objetivo dEle é fazer com que você venha crescer. Amém? Amém? Aleluias. Então, nós falamos desses três, e eu falei do espírito de conselho. Vou colocar aqui. O que é o espírito de conselho? É o espírito que dá direção e dá instrução. Quando você vai em algum lugar pedir um conselho, você vai com um pastor, ou até com um psicólogo, ou algum outro profissional, você vai pedir uma direção. Mas nós temos um espírito, que é o espírito de conselho. Ele te dá a direção do que você tem que fazer. E vou dizer uma coisa para você, ele tem que ser o primeiro que você deve buscar. Ele tem que ser o primeiro que você deve buscar. Porque acontece que muitas pessoas, quando elas precisam de uma direção, primeiro elas raciocinam, o que eu vou fazer? E elas fazem por conta própria. E às vezes elas seguem para um caminho, para o outro, e aí dá errado, e elas esquecem de pedir a direção de Deus. Mas nós temos um espírito, que é o espírito do conselho. É aquele que nos dá a instrução daquilo que nós precisamos para a nossa vida. É Ele que vai mostrar para você o caminho que você precisa seguir. É Ele que vai mostrar para você o que você precisa abandonar. É Ele que vai revelar para você os lugares que você precisa deixar de ir, as coisas que você precisa deixar de fazer, porque Ele vai alinhar a tua vida à vontade de Deus. Ele vai olhar para você e vai olhar para Cristo. Ele vai olhar para você e vai olhar para Cristo. E a partir da imagem perfeita de Cristo, Ele vai trazer até você o que precisa mudar em você. Então Ele vai te dar direção para que coisas na tua vida, aspectos da tua vida, seja transformada, até que seja transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. Porque Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer, os lugares que você precisa andar. Então Ele vai te dar conselho, Ele vai revelar para você a vida próspera da palavra de Deus, Ele vai te libertar da sua prepotência, do seu egoísmo, Ele vai te libertar de você mesmo. O seu primeiro inimigo, antes de ser o diabo, é você mesmo. Porque o diabo usa as coisas em você para fazer você cair. E o Espírito, ele precisa libertar você de você mesmo. Ele precisa libertar você da solidão. Eu falo para você, o que é um conselho? O que é um conselheiro? Conselheiro é alguém que anda com você para dizer o que você precisa fazer. Um conselheiro é alguém que está com você, mostrando para você o caminho que você deve andar. Quando eu era mais novo, eu lembro, eu vivi um tempo da minha vida solitária. Solitária.
Uma vida solitária é uma vida que esse espírito aqui, ele está apagado. Porque você faz as coisas por si só, você não se vê encaixado em lugar nenhum, você tem complexos dentro de você que impede você de você se relacionar com as pessoas. O que é uma vida solitária? Uma vida de solidão. Uma vida de solidão é uma vida que a pessoa, ela olha para dentro dela mesma, e eu estou aqui do lado do Murilo, e o complexo está tão forte dentro de mim, que eu não me vejo digno de estar do lado dele. Mas quando esse espírito aqui vem até você, e quando essa lâmpada, ela se acende dentro do teu coração, ela quebra as barreiras que estão te circulando, te prendendo, e ela traz você para a liberdade. Ela te tira daquela vida de solidão, ela te tira daquela vida de fazer as coisas sozinho, por conta própria, e ela traz você para debaixo de uma direção. Porque agora você não segue conforme a sua própria vontade, os seus desígnios, o seu querer, mas agora você segue debaixo da direção de Deus. Você tem um conselheiro, alguém que te orienta, que te mostra qual é o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer, para qual lugar você vai, para onde você vai levar o seu barco. Você tem um conselheiro que vai mostrar para você o caminho. Ele tira você da solidão. Você entende o que eu estou dizendo? Porque ele coloca dentro de você a dependência. Uma pessoa que está em vida em solidão, ela normalmente não depende. O pai dá uma direção, eu não preciso da direção do meu pai. A mãe dá uma direção, não precisa, eu sei o que é melhor para a minha vida. Lembra da adolescência? Eu era assim também, minha mãe dava uma direção, eu desobedecia, seguia, quer dizer, você acha que você tem a verdade, acha que aquilo que você segue é a verdade, vai te levar para um lugar bom, mas estou dizendo para você, a maioria das pessoas estão erradas. Você sempre vai precisar de um conselheiro, seja diretamente de Deus do céu, seja dos profetas, pastores, líderes que Deus enviar sobre a tua vida. Amém? Então esse espírito aqui, quando essa chama é acesa, ele te coloca na dependência do outro. Ele fala para você, não venha se achar o tal. Você depende de alguém. Você depende de uma direção de alguém. Você depende de uma palavra de alguém. Amém? Então nós falamos um pouquinho na semana retrasada. E hoje eu quero falar com vocês a respeito dos 3 que faltaram. Que é o espírito de... Primeiro, é o espírito de fortaleza. Que é o espírito de fortaleza. Veja bem. Abre para mim, Davi, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Primeira coisa que o espírito de fortaleza, ele revela na tua vida, é que ele revela que você é um vaso de barro. Ele traz a manifestação da sua condição, porque apesar de nós sermos espirituais, porque nós somos formados em Deus, Gênesis 1, Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele. Então nós temos um corpo espiritual, mas também nós temos um corpo material, porque em Gênesis 2, e formou o Senhor o homem do pó da terra, do barro. Entende o que eu estou dizendo? Lembra da analogia do profeta Ezequiel, quando
Jeremias, melhor dizendo, que Deus manda ele descer à casa do oleiro. E lá está o oleiro fazendo o vaso, e aquele vaso de barro, que ali representa a nação de Israel. E Deus fala, não posso eu como oleiro quebrar e refazer, quebrar e refazer. O que ele está dizendo? Ele está revelando a fragilidade que nós temos. Tem algo frágil em nós. A fragilidade em nós é o corpo material que nós carregamos. Não é o espiritual, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que aqueles que estão em Cristo, ressuscitaram com Cristo, estão assentados nas regiões celestiais. Então eu estou vendo aqui o pastor Dinho, o corpo dele está aqui, a alma dele está aqui. O que do pastor Dinho está nas regiões celestiais? Alguém sabe? O Espírito. Porque o Espírito, ele transcende o espaço geográfico. Você pensa que o Espírito que está em você, ele só pode estar aqui. Não. O Espírito que está em você, ele pode estar aqui e estar diante de Deus ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui e estar nos 5 continentes ao mesmo tempo. Porque o Espírito transcende o espaço geográfico. Então, o Espírito realmente está sentado com Deus. E quando nós ressuscitamos em Cristo, o seu corpo ressuscitou? Não. Mas Paulo está dizendo em Efésios que nós ressuscitamos com Cristo. O seu corpo físico ressuscitou? Não, é isso que eu quero dizer para você. O seu espírito ressuscitou, seu espírito está com Deus, assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas você tem um corpo material, um corpo feito do barro. Entende o que eu estou dizendo? Então significa o quê? Este corpo é frágil. Esse espírito de fortaleza, ele revela a sua fragilidade. Paulo fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Paulo está falando dele, nós somos vasos de barro. Mas Paulo está falando algo aqui espetacular. Eu sou vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro tem uma glória. Tem a excelência de um poder que vem de Deus. Dentro do vaso de barro tem algo. Então significa o quê? Não se orgulhe quando Deus usar você. Não se orgulhe quando Deus usar você para revelar, para curar, para cantar, para fazer isso ou aquilo. Porque não é a sua constituição física, mas é a constituição espiritual. É o que tem dentro de você que faz você operar nas regiões celestiais. Por isso Jesus fala em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós somos as varas, e todos aqueles que estão ligados nele, recebem do mesmo Espírito que eles têm. Então esta excelência do poder que age dentro de nós, ela revela a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo, como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, então sou forte, porque ela me faz forte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não é forte por causa da sua força, não é por causa do seu jejum, da sua oração. Isso não é suficiente. Se não fosse Jesus interceder por nós, você sabe que Jesus está intercedendo por você? Você está aqui agora, talvez, tomando seu café, feliz da vida, mascando seu chiclete, pensando que você vai fazer depois daqui, comer um x-tudo vegano, não pode comer carne, uma pizza de ervilha, Márcia, ervilha, milho, queijo pode. Enquanto você está pensando nisso, Jesus está diante do Pai, está falando o seu nome diante dele, está falando, Pai, tem misericórdia de fulano, tem misericórdia de ciclano, e nós estamos sendo alcançados pela intercessão dele, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos de pé, porque ele está de pé. Nós estamos aqui, porque ele está aqui. Se ele sai daqui, todos morremos. Se ele retira o Espírito, voltamos ao pó. Nós estamos aqui, porque ele está aqui. Então tudo pertence a ele, tudo é para ele, glória a ele eternamente, amém? Esse espírito de fortaleza, ele revela para você a sua fragilidade, mostra que o que tem dentro de você é o poder de Deus agindo através da sua vida. Amém?
Agora tem outra coisa que ele revela. O espírito de fortaleza, se ele revela as suas fragilidades, ele revela que você precisa de algo além para lutar contra os seus inimigos. Quem tem inimigo aqui? Não estou falando de pessoas não, tá? Tem uns que têm inimigos que são pessoas, mas nossos inimigos não são pessoas. Existem os opositores. Existem os opositores que são pessoas, os adversários são pessoas, mas a maioria dos nossos inimigos são espirituais. Como que você vence o inimigo espiritual? Com armas espirituais. Como que você vence um vício? Você não consegue vencer com a sua própria força. Você precisa da força de Deus. Você precisa da força de Deus para vencer qualquer tipo de vício. Você precisa que esse espírito de fortaleza venha trazer equipamentos espirituais para você. O que o espírito de fortaleza faz? Ele revela para você que na força do seu braço, Andréia, não vai adiantar. Não é na força do seu braço, não é na sua inteligência, na sua sabedoria, mas é na força do poder de Deus. É nas armas espirituais que Ele te der. E as armas espirituais que Ele te der é o que vai te dar força para você vencer todas as batalhas. Quem aqui vai para a guerra desarmado? Você já viu algum soldado ir para a guerra desarmado? Já viu? Quem aqui já trabalhou de ajudante de pedreiro? Eu já trabalhei. Quais as ferramentas que se usam? Pá, enxada, colher, linha, e vai. Né? Se você vai trabalhar com elétrica, as ferramentas que se usa, chaves, alicate, amperímetro, e vai, tem muita coisa. Você vai trabalhar como padeiro, quais as ferramentas que se usa? Você vai fazer bolo da Tati's Cake, quais as ferramentas que você usa para fazer bolo? Forminhas, trigo, fermento, ovo, não é? Tá não? Você é um soldado. Para a batalha que você vai, você precisa de equipamentos espirituais. Entende o que eu estou dizendo? Não dá para você ir de qualquer jeito, não dá para você ir do seu jeito não vai funcionar. Não tem nenhum soldado que sai desarmado para a batalha. Então esse espírito de fortaleza, ele revela também para você que você precisa se armar espiritualmente. Você precisa se equipar espiritualmente para que você possa vencer as batalhas. Para que você possa ir preparado para a batalha. Ele traz para você armas espirituais que você não tem. As coisas primeiro acontecem no céu, depois acontecem na terra. Leia a segunda visão do profeta Zacarias. Primeiro no céu, depois na terra. Quando Daniel estava precisando de uma resposta, ele precisou batalhar. E ele precisou que o céu se abrisse para ele receber uma resposta. Ele orou, até que o arcanjo desceu do céu, abriu um portal na cidade de Jerusalém, na Babilônia, veio sobre Daniel para trazer a resposta que ele precisava. Porque as suas armas espirituais que trazem liberações no céu a seu favor. A Bíblia diz que Jesus ele deu as chaves do reino
na mão da igreja. Mateus 16:16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino. E ele diz: o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. A igreja tem armas espirituais para batalhar nas regiões celestiais. São armas espirituais. Esse espírito de fortaleza, ele te equipa com armas espirituais para que você possa batalhar, para que você possa vencer. O espírito de fortaleza, ele mostra para você que você precisa ser equipado para vencer a batalha. Porque as armas da nossa milícia, diz o apóstolo Paulo, da nossa luta, do nosso combate, não são carnais, mas o que elas são? Poderosas, poderosas. Ele está usando aqui a palavra dunamis. Elas são dunamis. Onde você lança a arma espiritual, explode. É igual uma dinamite. Elas são poderosas em Deus para desfazer tudo, qualquer coisa que você pensar, que você desejar e você quiser. Amém? Que essa lâmpada de fogo se acenda dentro de você, trazendo equipamentos para você vencer a batalha espiritual, trazendo armas espirituais para você vencer a batalha espiritual. Amém? Aleluias. Esse espírito de fortaleza, ele te liberta também. Ele te liberta, primeiro, das suas fraquezas. Ele te liberta. Por quê? Se você tem a chama do espírito de fortaleza dentro de você, você não vai andar dizendo: eu sou fraco. Por que você não vai andar falando isso? Eu não posso. Tudo dá errado para mim. Pessoas que dizem isso são pessoas que não têm esse espírito. Eles declaram contra si mesmos: tudo dá errado na minha vida. Tudo que eu tento não funciona. Tudo que eu coloco a mão, estraga. Eu não, eu declaro o contrário. Tudo que eu coloco a mão, funciona. Volta a funcionar. Celular é tudo. Tudo volta a funcionar. Mas as pessoas, elas declaram palavras contrárias. A maioria das pessoas, elas estão acostumadas a amaldiçoar a si mesmo. Elas dizem: não vou conseguir, não tenho força, sou fraco. Você já disse isso? Não consigo fazer isso, não consigo aprender, não consigo romper. Toda pessoa que declara isso, ela está demonstrando claramente que ela não tem o espírito de fortaleza dentro dela. Porque o apóstolo Paulo, quando ele olhava para si mesmo, ele falava: esse corpo é barro, eu sou fraco, mas quando sou fraco, então sou forte, porque existe algo dentro de mim. Existe uma força que opera através da minha vida. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 40, que os jovens, eles vão se cansar, eles vão se fatigar, eles vão correr e vão ficar lá. Não vão conseguir avançar por causa da fragilidade humana. Mas aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que recebem a renovação, que são fortalecidos pelo Espírito do Senhor, esses vão correr e não vão se cansar, esses vão caminhar e não vão se fatigar, esses vão voar com asas como de águias. O Espírito de fortaleza, sabe o que ele faz, Letícia? Ele te leva em lugares que você jamais imaginou. Que você vai olhar com a sua própria força, sua inteligência, sua eloquência, sua capacidade humana, e você vai dizer: como que eu cheguei aqui? Não é você, é o Espírito que age através de você. Como que eu estou nesse lugar? Por que eu vim parar aqui? Ei, não é você, é o Espírito que está em você. Se você tem esse Espírito, ele te leva a lugares que você jamais imaginou. Ele vai romper, fazer você crescer, avançar, porque não é pela tua força, mas é pela força de Deus agindo através da sua vida. Você entende o que eu estou dizendo?
Mas você também tem que aprender a lição e parar de ficar amaldiçoando a si mesmo. Veio o Covid e todo mundo ficava com medo. Todas as pessoas que ficavam com medo, que eu conheço, que eu vi, que eu toquei, que eu falei, pegaram o Covid. Na minha escola tinha uma professora, ela pegava, eu já falei isso aqui, ela tinha um álcool, ela andava com álcool, ela chegava na minha sala lá, encostava o álcool, jogava o álcool na cadeira, na mesa, passava assim, passava no rosto, e estava ali, tá. Eu não estou nem aí. Eu vou entrando em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e uma semana, ué, cadê fulano? Fulano pegou Covid. Ué, por quê? Porque ela está se protegendo de forma errada. Não estou falando que você não pode negligenciar, mas você não pode ser paranoico. Pessoas paranoicas. Aí estão falando, está vindo um novo vírus. Está vindo um novo vírus? Eu sou igual Israel saindo do Egito. O meu mural tem o sangue do Cordeiro. Ele vai passar e vai pular. Ele vai passar e vai pular. Ele vai passar e vai pular. E não vai me atingir. Tem pessoas não. Ih, está vindo um novo vírus. Se prepara, porque vai entrar aqui. Se prepara, vamos se preparar. Vamos correr desse lugar, porque... Ei, o Espírito de fortaleza, ele te liberta do medo. Sabia disso? A fé é o que opera, faz Deus operar a seu favor. E o medo é o que faz o diabo operar a seu favor. Entenda o que eu estou dizendo, escreva isso. A fé faz Deus operar a seu favor, mas o medo faz o diabo operar a seu favor. Todas as pessoas que têm medo, geram medo, elas alimentam o diabo e recebem tudo aquilo que ele tem preparado contra si mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Quem recebeu? Ele não nos deu o espírito de medo. Ele não nos deu o espírito de medo. Qual o espírito que ele nos deu? Ele nos deu o espírito de fortaleza. Ele te deu o espírito de fortaleza, para que você vença seus medos. Amém? Ele te deu espírito de fortaleza. Então o espírito de fortaleza, ele te liberta das suas fraquezas, ele te liberta do medo. Se você é uma pessoa que anda com medo o tempo todo, medo disso, medo da economia, medo do mundo, medo do apocalipse, medo do fim do mundo, o mundo não vai acabar, tá? Não se preocupe, tá? Medo de tudo, medo de acidente na rua, medo de bala perdida, medo disso, é porque você ainda não tem o espírito de fortaleza. Porque a minha Bíblia diz que ele não te deu o espírito de medo. Se ele não te deu o espírito de medo, ele te deu o espírito de fortaleza. Então, nas palavras que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso e vá. Amém? Veja bem, o espírito de fortaleza, ele te liberta da sua visão pequena, porque ele tira essa consciência que você tem de você ficar só lançando praga sobre você mesmo. E ele implanta dentro de você uma nova visão. Qual é a nova visão? Eu posso, eu sou forte, eu sou mais que vencedor. Ele mostra para você que em Cristo você pode todas as coisas. Não é sozinho, tá? Mas é em Cristo. Porque ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Amém? O sexto espírito, preciso terminar essa mensagem hoje. Não pode deixar para... Meu Deus. Ih, essa aqui não quer acender não, hein? Consegue outra aí para mim? Sexto espírito é o espírito de conhecimento. O que é o conhecimento aqui? Veja bem, conhecimento aqui não é conhecimento intelectual. Você já leu aquela passagem
em que o servo de Abraão busca Rebeca, e Rebeca é apresentada diante de Abraão e é apresentada para Isaque. Isaac leva ela para a tenda, e o versículo, na nossa versão, está escrito: Isaac a conheceu. O que você acha que aconteceu dentro da tenda? Conhecer é muito mais do que saber algo a respeito de alguém. Conhecer na Bíblia é ter intimidade. Conhecer na Bíblia é ter intimidade. Então, o que faz o espírito do conhecimento? O espírito do conhecimento, ele cria momentos na sua vida para que você tenha intimidade com Deus. Ele revela para você que você não precisa apenas viver de vir ao culto. Vir ao culto é maravilhoso. Nós cantamos, ouvimos a palavra, mas ele revela para você que você precisa conhecê-lo de forma pessoal. Ele mostra para você que você necessita de algo além de uma tradição religiosa, mas você precisa realmente conhecer quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Você precisa ter intimidade com Ele. Ele mostra para você que é necessário fazer uma aliança, como uma aliança de casamento. Toda vez que Paulo fala da igreja, ele vê a igreja como uma esposa, não noiva. Não existe a palavra noiva no Novo Testamento. Existe a palavra esposa. Todas as músicas que falam noiva é porque romantizam isso, né? Mas a expressão é esposa e esposo. A igreja não vai casar com Cristo, ela já casou com Cristo. Quando alguém, na Bíblia, está endereçada, uma mulher está endereçada a um homem, ela já é esposa dele. Por mais que ela não tenha encontrado ele ainda. Então, o espírito de conhecimento, ele traz a revelação de que você é esposa do Cordeiro. Que você tem uma aliança com ele. Assim como os casados que têm uma aliança, o esposo com a esposa com o esposo, você está com Cristo, então você tem uma aliança com Ele e você não pode quebrar essa aliança. Você precisa viver uma vida de intimidade com Ele. Você conhece a Jesus Cristo? Ou você só ouviu falar? Eu vou na igreja e ouço o pastor falar todo dia de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu ouço o pregador no YouTube, que eu gosto muito, eles falam todo dia de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu ouço o louvor, o cantor que eu gosto de ouvir, ele fala de Jesus. Eu conheço Jesus. É impossível você conhecer a Jesus se você não tiver um relacionamento direto com Ele. Se você não se relacionar com Ele diretamente, como um esposo e uma esposa se relacionam. Entende o que eu estou dizendo? O espírito de conhecimento. Então, ele vai revelar para você a necessidade que você precisa de ter uma experiência com Deus, ter experiências com Deus. Experiências com Deus. Experiências com Deus.
Porque assim como no casamento, que o esposo não conhece plenamente a esposa e vice-versa, mas a cada dia que eles vão se alinhando, estreitando mais a aliança, mais um vai conhecendo ao outro e mais um tendo experiência com o outro. Assim também é com Cristo. Então, o Espírito de conhecimento, ele revela para você que você precisa ter uma experiência com Deus. E veja bem o que ele mostra. Ele também mostra para você que se Deus é Espírito, existe uma realidade além dessa realidade material, que você se relaciona às vezes apenas com a placa da igreja. Você precisa entrar na realidade espiritual. Ele mostra para você que a vida é mais do que ser vida matéria. A vida não é por acaso. O que rege a vida material é a vida espiritual. Isso é muito sério o que eu estou dizendo para você. Pode ser por muitas razões, não quero entrar no caso. Mas se o seu espírito no mundo espiritual for atingido por uma seta maligna, lembra de Salmos 91? A seta que voa de dia, né? Eu acho que a expressão é essa. Os inimigos, os demônios, eles usam armas espirituais. Você acha que demônio, ele age como? Ele tem armas espirituais. Então, pode acontecer por vários motivos, não quero entrar aqui nesse caso. Mas imagina que um demônio pega uma seta, um dardo inflamado e lança no seu espírito. Sabe o que vai acontecer? Se o seu espírito for atingido por um dardo demoníaco, no seu corpo você vai sentir a dor. Quantas pessoas às vezes não estão carregando enfermidades, mas não é física, é espiritual. Não é física. Existem doenças que são físicas, vírus, bactérias, fungos. Essas são doenças físicas mesmo, mas mesmo as doenças físicas entrou por ordem espiritual, por causa da queda e do pecado, não vou entrar nesse detalhe. Mas existem doenças físicas, mas a maioria das doenças, artrite, artrose, dor na coluna, na cabeça e mais uma coisa espiritual. Quando chegaram diante de Jesus e trouxeram um mudo e surdo, o que Jesus falou? Vamos levar ele no psicólogo para ele fazer uma sessão de terapia e aí ele vai, quem sabe, voltar a falar. Foi isso? Levaram para Jesus um menino que era mudo e surdo. Não, vamos levar ele na aula de Libras, porque a gente vai ensinar ele a falar, né, com as mãos e aí ele vai poder se comunicar. Jesus olhou para aquele moço e falou: tem um espírito dentro de você que está fazendo você ficar mudo e surdo. Jesus colocou a mão sobre ele e falou: espírito mudo e surdo, sai! E aquele menino voltou a falar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse espírito do conhecimento do Senhor, ele revela para você que existe uma realidade espiritual à nossa volta. Ele mostra para você que a vida não é por acaso. Não é apenas material e física, porque nós temos um corpo material. Mas Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos espírito, alma e corpo. Existe uma realidade espiritual à nossa volta. E o que acontece na realidade espiritual é o que acontece aqui. Ele mostra para você, então o que ele faz? O espírito de conhecimento. Ele mostra para você, ele revela que existe uma realidade espiritual. Então ele traz uma libertação sobre a tua vida, da sua visão de ver o mundo apenas como o acaso. Às vezes você sai de casa e acontece alguma coisa
e você fala, nossa, por acaso aconteceu isso. Não existe acaso nesse reino chamado terra. Tudo que existe aqui está sendo detalhadamente orquestrado e planejado. Todas as coisas que acontecem está sendo detalhadamente planejada e executada, seja por Deus, pela vontade de Deus que é estabelecida na vida de um homem que reconhece a Jesus Cristo, ou seja, pelas forças malignas, cegando as pessoas, trazendo escuridão e trevas sobre elas. Tudo o que acontece aqui tem um plano por trás. Você acha que as coisas acontecem por acaso? Nada aqui é por acaso. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Abra para mim, Davi. Fazendo um favor. Hebreus 11, 3. Olha o que diz. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De maneira que aquilo que você está vendo não veio a existir de coisas aparentes e físicas. Antes de existir o mundo físico, Deus sempre existiu, e Deus é Espírito. Você acha que Deus está em um lugar? Deus está em todos os lugares. Ele preenche tudo, todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo vem dele, tudo está nele, tudo termina nele. Tudo começa nele, tudo termina nele. Nada dessa vida, nada que existe nessa realidade está fora de Deus. Existe uma realidade espiritual que muitas pessoas não se dão conta. Existe um mundo espiritual que muitas pessoas não prestam atenção e acham que a vida é por acaso. Mas a vida não é por acaso. Porque se você é um cristão, você vai enfrentar batalhas espirituais, Satanás vai se levantar contra você, porque o objetivo dele é te parar, te destruir, fazer você ficar paralisado, não caminhar, não andar e não avançar. Então você acha que Satanás vai ficar feliz? Existem batalhas espirituais, eu lembrei para você aqui de Daniel, quando ele estava buscando uma resposta, enquanto ele estava de joelho, orando, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, 11º dia, 21 dias tinha batalha no céu. O arcanjo Miguel, junto com Gabriel, estava batalhando contra os príncipes da Pérsia, e estava vindo outro principado para entrar na batalha. Você acha que a vida é assim? Existem regiões espirituais. A Bíblia diz, fala sobre tronos. Você já viu falar sobre demônios? Os demônios são esses que incorporam as pessoas. Esses são os mais fraquinhos do demônio. Na verdade, todos os demônios foram destruídos por Cristo. E eu tenho mostrado para vocês que tudo que Satanás tem é mentira e ilusão. Mas ele ainda consegue enganar muitas pessoas, por causa da mentira e da ilusão dele. Mas quando você vê uma pessoa possessa, é a coisa mais simples. Porque uma pessoa possessa, você coloca a mão e o demônio vai embora. Mas os principados e potestades, tronos e dominações que existem nas regiões celestiais, eles dominam a tua mente. A mente da pessoa, ele domina através de pensamentos, e aí lança pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, pensamento de frustração, pensamento de depressão, pensamento de suicídio, e aquela pessoa fica ali, tal, até ela se render, porque essa batalha na mente é a pior batalha que tem, não é a pior, mas é a mais difícil de se vencer. Você precisa se revestir do poder de Cristo para vencer as batalhas espirituais. Antes de vir à igreja, o diabo vai colocar muitas coisas. Nós temos o discipulado aqui e nós vemos
o quanto que as pessoas elas falam. Às vezes elas chegam aqui e falam: como que o diabo não quis que eu estivesse aqui hoje? Não é, Letícia? Muitas batalhas. E surge, o diabo coloca bloqueios na sua frente, obstáculos, para te parar e não fazer chegar aqui. Às vezes a pessoa não vai à igreja, não vou à igreja não, que eu estou com uma dor aqui na coluna. É o diabo que colocou para não deixar você vir. Você está com dor na coluna? Venha, que Deus vai tirar a dor. Você está enfermo? Venha, que Deus vai tirar a sua enfermidade. Quando as pessoas estavam enfermas no evangelho, você já leu os evangelhos? Mateus, Marcos. Quando as pessoas estavam enfermas, o que elas faziam? Jesus estava passando, o que elas faziam? Oh, Jesus está passando ali, Jesus está passando ali, aí eu estou com cego, aí eu vou para casa, que eu estou cego, não dá para me ir lá não. Jesus está passando ali, não, eu estou enfermo, eu estou doente, eu estou paralítico, eu estou com dor na coluna, estou com a coluna travada, eu estou com dor de cabeça, eu vou para casa. Eles faziam isso? Sim ou não? Não. O que eles faziam? Eu vou até Jesus, porque lá eu vou receber a minha cura. É diferente o pensamento. Mas a maioria das pessoas pensa o contrário. Quando vem a enfermidade, vou ficar em casa, porque eu estou com dor no corpo hoje, está difícil sair de casa. É o diabo tentando parar você, e você não teve a percepção que a batalha é espiritual. Você teve a percepção que a batalha é espiritual? Quando você não conhece a realidade espiritual, que o espírito de conhecimento, ele traz a revelação da realidade espiritual para você. Quando você não conhece, você é ignorante quanto a isso, e não consegue perceber o que está acontecendo. Você julga as coisas pela aparência, pelo que você está vendo fisicamente, e não espiritualmente. Entende o que eu estou dizendo? Existe uma realidade espiritual. Então, esse espírito de conhecimento, se ele revela que você precisa de intimidade com Deus, se ele revela a realidade espiritual, então ele te liberta da cegueira espiritual. Ele mostra para você que a vida é espiritual. A vida é espiritual. O que você fala é espiritual. O falar é espiritual. Todos os animais receberam a capacidade de se comunicar. As formigas se comunicam umas com as outras. Os ratos se comunicam umas com os outros. Os elefantes, os leões, os papagaios, os cachorros. Você vê o cachorro na rua, eles não falam, mas se comunicam, eles se entendem. Eu e você podemos nos comunicar. Eu posso aprender Libras e comunicar com você. Eu posso comunicar com você através de linguagem, de figuras de objetos. Né? Sim ou não? Eu posso comunicar-me com você sem usar a fala. Então por que Deus deu a fala para você? Porque falar é espiritual. Entenda o que eu vou dizer. Nós governamos a nossa vida e este mundo através da nossa fala. Deus te deu a fala para quê? Para governar. Através da sua fala você governa. Chegaram para Jesus e falavam, fulano está com febre. Ele chegava lá e, febre, vai embora. Fulano está cego. Ele chegava lá, cegueira, vai embora. Fulano está surdo, surdez, vai embora. Fulano está assim. Fulano está morto, viva. Jesus governava pela fala. Levantou uma tempestade, o mar está revolto, o vento está batendo e vai derrubar o barco. Vento, acalma-te. Mar, se aquieta-te. Ele governava pela fala. Veja o que eu estou dizendo para você. O espírito de conhecimento, ele mostra para você a realidade espiritual. Ele mostra para você. Ele te liberta da sua cegueira espiritual, porque ele abre a visão espiritual para você. Ele te faz perceber
as coisas que estão à sua volta. E por fim, para nós finalizarmos, espírito do temor do Senhor. O que é temer a Deus? Você sabe? Veja bem, temer a Deus não é ter medo de Deus. Esqueça isso. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Algumas pessoas talvez poderiam dizer, temer a Deus é reverenciar, honrar, está certo. Mas tem uma expressão, essa palavra temor, ela significa apenas uma palavra. Temer ou temor na Bíblia é traduzido pela palavra ver. Tão simples assim? Sim, porque a Bíblia é simples. A Bíblia é simples. Temer é ver. Então nós poderíamos também usar a expressão olhar, né, no português, contemplar. Qual é a luta de Satanás contra a sua vida? Isso é fundamental na batalha espiritual. A luta de Satanás contra você, quando ele se levanta contra você, é fazer você tirar os olhos de Deus. Toda pessoa, ou toda vez que ele faz você tirar os olhos de Deus, aí entra o desespero. Você já ficou desesperado? Nós passamos por situações de desespero, nós somos seres humanos, nós passamos por batalhas. Deus quer que você passe por isso? Não, mas às vezes você pode passar. Imagine no momento que você está desesperado, está precisando de um valor e você não tem. Então bate o desespero. Aconteceu algo e você precisa resolver, bate o desespero. Aconteceu alguma circunstância na sua vida e precisa ser solucionado, mas você não sabe como fazer. Então vem o desespero. Aí o que Satanás vai fazer? Vai fazer com que você tire os olhos de Deus para olhar para a circunstância. Toda vez que você olhar para a circunstância, e seja qual for a circunstância, e aqui nós estamos falando de circunstância ruim, você vai conseguir resolver? Não. Imagina Daniel. Daniel, por honrar a Deus, servir a Deus, lançaram um decreto, e ele foi lançado na cova dos leões. Um texto é muito simples, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade, porque às vezes a gente lê a Bíblia passando direto e você não pega o que realmente tem valor nela. E Daniel está sendo lançado, ele é lançado na cova. Quando ele cai na cova, como homem, ele olharia para quê? Para os leões. Nossa, rapaz, tem 7 leões aqui, tudo faminto, grandão, bitelão. Imagina se ele olhasse para os leões, o que ia acontecer com ele? Comida de leão. Mas ele não olhou para os leões, ele olhou para Deus, ele não tirou os olhos de Deus, ele manteve os olhos no Senhor. Lançaram ele na cova, e dentro da cova, ele poderia olhar para os leões, mas não olhou para os leões, ele olhou para o seu Criador. Você entende? Você vai passar por cova, você vai passar por fornalha. Deus não prometeu te livrar sempre. Tem covas que Ele vai te livrar, tem cova que Ele vai deixar você entrar. Mas para que você não seja atingido pelos leões, vai depender do seu temor, vai depender do seu olhar, da sua visão espiritual, de você apenas contemplar a Deus e não ver conforme a aparência. Amém? Está entendendo?
olha para Davi, ele está diante de Golias. Quem é Davi? Um jovem, adolescente, talvez 17, 18 anos. Era menor de idade porque ele não ia à guerra. E a guerra tinha que ter 20, então ele tinha menos que 20. Quem é Golias? Um guerreiro de 3 metros e meio de altura, experimentado na batalha, já tinha cortado a cabeça de muitos soldados, vencido muitas batalhas. Onde ele chegava, ele amedrontava. E quando o Golias chega diante de Davi, ele lá lança logo as palavras de maldição do Deus dele, a qual ele adorava, e lançaram sobre Davi. E Davi olha para aquele homem diferente do olhar de todo Israel. Israel conhecia o Deus que chamou Moisés, que atravessou o Mar Vermelho. Israel conhecia os profetas. Israel conhecia os homens de Deus. Abraão, que Deus chamou, que deu uma promessa, levou ele para uma terra. Israel conhecia Isaac, Jacó, conhecia Moisés, conhecia a história de Josué, como Josué venceu as batalhas em Canaã. Israel conhecia tudo aquilo, mas quando eles chegaram diante de Golias, esqueceram de tudo, tiraram os olhos de Deus. Ao tirar os olhos de Deus, bateu o medo, eles retrocederam e foram retrocedendo. Quando Davi chega lá, e Davi olha para aquele homem, e a palavra que Davi diz é: quem é esse para afrontar o Deus vivo? Porque Davi está olhando para Golias diferente de Israel. Davi está olhando para Golias e está olhando para o Senhor dos exércitos. O olhar dele está fixo em Deus. Como o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, prossigo olhando para Cristo, não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda, mas sigo adiante. O olhar dele estava em Deus de Israel, que vencia as batalhas. Então ele temia a Deus, porque ele contemplava a Deus diante de todas as circunstâncias para vencer todas as batalhas. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que não tira os olhos de Deus, que contempla a Deus diante de todas as circunstâncias. Mesmo na cova, ele olha para Deus e não perde a fé. Mesmo na fornalha, ele olha para Deus, não perde a fé. Mesmo diante de Golias, ele olha para Deus e não perde a fé. Veja a importância de você contemplar a Deus. Não apenas ouvir falar de Deus. Quem já ouviu falar de Deus? Você, todos nós aqui e toda a torcida do Flamengo. Só ouvir falar não muda a sua vida. Jó, ele diz, depois de ter uma experiência com Deus, lá no finalzinho do capítulo do livro de Jó, ele fala bem assim: antes, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo. Antes eu só ouvia, agora eu estou vendo. O que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão só vendo, só ouvindo, mas vocês precisam ver. E ver, vocês precisam ter experiências com Deus. Amém? Amém? O espírito do temor do Senhor, ele te faz ver a Deus. Ele faz você olhar para Cristo. Ele faz você seguir o propósito que Deus estabeleceu para você. Ele te alinha a sua vida à missão que Deus tem para você. O que faz o espírito do temor? Se você está vendo a Deus, você está contemplando Ele, Ele está alinhando a sua vida ao propósito dEle. Então Ele também vai te libertar
Veja bem, para nós finalizarmos aqui, nós orarmos. Espírito do temor do Senhor, ele te liberta. Se você passa a ver a Deus, ele te liberta do ateísmo. Mas aqui não tem nenhum ateu, pastor. Não tem nenhum ateu teórico. Existe o ateísmo teórico, como o Leandro Carnal, mas existe o ateísmo prático, praticado por muitos cristãos. Eu não tenho tempo de falar para você sobre ele aqui, mas existe o ateísmo prático. Ele te liberta. O ateísmo nada mais é aquele que não consegue ver Deus, enxergar Deus, não consegue entender nada do que está acontecendo, não consegue ver Deus em nada. Paulo fala que, mesmo para aqueles que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, imagina que aqui tem um trono e Deus está aqui, e aí eu vou chegar aqui no trono, e aí eu vou falar para Deus: Deus, eu nunca ouvi falar a palavra Deus, eu nunca ouvi falar do Elohim, do Jeová, Tsevaot, Senhor dos Exércitos, do El Shaddai, eu nunca ouvi falar de Jesus, ninguém falou para mim. Deus olhar para mim e falar: olha a sua volta, olha as árvores, olha o sol, olha a lua, olha as estrelas, olha o ar, olha o céu, tudo isso revela a minha glória. Você não tem desculpa. Tudo isso revela que existe um Deus. Quem não teme a Deus é aquele que entra na incredulidade, no ateísmo, no abandono de Deus. Porque ele não consegue ver Deus em nada. Em nada. Acontece alguma coisa, ele não vê Deus, então ele não dá glória a Deus. Tudo que acontece à volta dele são coisas humanas, nada mais do que coisas humanas. Ele não vê a mão de Deus ali. Sabe aquela pessoa que passa por aquela situação tal e é salvo, e ela fala: nossa, Deus me salvou. Ele viu a mão de Deus. Agora, uma pessoa que não teme a Deus, ela passa por aquela situação e fala: nossa, por um triz eu consegui me salvar. Ela não consegue ver Deus em nada, porque ela olha apenas para si. Então, esse espírito, quando essa lâmpada de fogo desse espírito do temor do Senhor for acesa no teu coração, ela vai libertar você do ateísmo, ela vai libertar você da sua falta de visão de Deus, da sua miopia espiritual, né? Porque a pessoa que não consegue enxergar, não consegue ver, ele quebra as escamas dos seus olhos e faz você contemplar a face de Deus. Faz você reconhecer quem é Deus. Por que eu estou aqui? Porque Ele tem agido na minha vida. Ele que me deu a minha casa, Ele que me deu o meu carro, Ele que me deu a minha bicicleta, Ele que me deu isso, aquilo, Ele que me deu minha família, Ele que me deu esse estudo, Ele que me deu o conhecimento, Ele que me deu a revelação, Ele que me deu isso, Ele que me colocou nesta igreja, Ele que colocou as pessoas à minha volta, Ele que está trilhando o meu caminho, Ele que está mostrando o que eu tenho que fazer, Ele que tem me dado sabedoria e entendimento, Ele tem abrido a minha visão. Tudo vem dEle, tudo vem dEle. Então faz você, esse Espírito, ele faz você reconhecer e dar glória a Deus. Tira você do seu próprio eu e faz você reconhecer: Deus existe. Ele está aqui, Ele está agindo aqui, Ele está operando aqui, Ele está manifestando a glória dEle aqui. Você olha para Ele e agradece e reconhece o poder, reconhece a grandeza, reconhece tudo que Ele tem feito.
Até onde você tem chegado, tudo veio dele, tudo é para ele. Até onde você chegou, é porque ele te levou. É ele que está colocando você, é ele que está abrindo o caminho, é ele que te está dando visão, é ele que está te dando entendimento. Não é na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua inteligência. Quem é você? Quem sou eu? Nada somos diante deste Deus, mas é a manifestação do Espírito de Deus. É a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos.